Olá, eu sou a Célia Guzmão, doutoranda em língua portuguesa pela PUC São Paulo. Nesta proposta de hoje, trago uma reflexão sobre a língua portuguesa e sobre expressões usadas por nós brasileiros relativas ao campo da fé, da religiosidade, independentemente da religião que tenhamos. Ao final, apresentarei também umas propostas para a aula de português como língua estrangeira. Nossos objetivos são refletir sobre as peculiaridades da sociedade brasileira em sua relação com a fé, descrever as expressões linguísticas coloquiais deste campo semântico e, ao final, apresentar as propostas para a aula de português como língua estrangeira. O nosso referencial teórico, então, está baseado na historiografia da religião, no conceito de feira mística, e na antropologia social, na noção de outro mundo. Para entender como que o brasileiro se relaciona com esse campo da religião e da fé, é necessário voltar um pouco na história do nosso país, na época em que foi proclamada a República, lá em 1889, em que o Estado se tornou, na teoria, laico. Porém, com o Código Penal de 1890, as práticas que tinham a ver com espiritismo ou até curandeirismo, elas foram criminalizadas e perseguidas. E em meio a isso, o que acabou acontecendo? O sincretismo para que essas práticas pudessem coexistir de forma legítima. E por que a nossa sociedade tem esse perfil multirreligioso? Porque lá na base da nossa formação, nós tivemos uma mistura de das crenças ameríndias, do catolicismo ibérico, das manifestações de origem africana, gerando esse pluralismo religioso que também é chamado de feira mística. A título de ilustração e como material de apoio para o professor de português como língua estrangeira, o Almanaque Brasilidades do Luiz Antônio Simas tem um capítulo que fala sobre essas festas de origem religiosas no Brasil, nas diversas regiões e estados, e de forma bem interessante se torna como uma fonte de consulta a mais para quem quiser trabalhar esse conteúdo em sala de aula. E como o antropólogo Roberto da Mata descreve a sociedade brasileira nessa relação com a fé e o sagrado? Ele diz que o brasileiro, que nós brasileiros acreditamos na existência de outro mundo e também na existência de leis universais que seriam válidas, tais como a lei da generosidade e a lei do retorno, ou seja, quem dá recebe e quem faz algum mal recebe de volta esse mal. Então, o valor seria medido pela fé e pela sinceridade de cada um. Também, como material de apoio para o professor que quer dar uma aula sobre este tema, eu recomendo a série de reportagens da TV Cultura que se intitula Retratos de Fé, que mostra na prática como funciona esse sincretismo religioso, que pode servir de exemplo para um aluno estrangeiro, pois é algo que é muito único, muito peculiar do nosso país. E afinal, como é a relação do brasileiro com a fé e o transcendente? Então, a fé é como se fizesse parte da identidade brasileira. Ela está presente nas mais diversas expressões populares, nas músicas, nas expressões linguísticas, nas artes, né? E o brasileiro é um povo que se diz ter muita fé, né? Ele acredita, ele persevera por meio da fé. Nós temos aquela famosa frase: Deus é brasileiro e anda do meu lado. Tenha fé, vá na fé, nunca perca fé em Deus, né? Temos a música do Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, nós temos diversas manifestações que exemplificam essa nossa relação. Nós temos até mesmo dois emojis usados na rede social WhatsApp, que no Brasil adquiriram uma interpretação, um significado bem diferente do que é feito mundo afora, que são esses dois ícones que estão aqui. Então, as mãos unidas e as mãos para cima. Quais são os significados desses dois símbolos?
O símbolo das duas mãos espalmadas e unidas, ele foi criado no Japão e usado para fazer um agradecimento ou para um pedido de desculpas. Já no nosso país, foi adicionada até uma luz ao fundo para simbolizar prece, tomar a Deus, que Deus, se Deus quiser, né? Então, essas expressões que a gente usa muito no dia a dia. E as duas mãos para cima também elas foram criadas para celebrar o sucesso de algo. E já no nosso país também tem, ai, se Deus quiser, tomara, né? Então, com essa conotação mais do sentido do campo religioso. Do catolicismo ibérico, a nossa sociedade também herdou a crença em alguns santos, né? Então, por exemplo, eu estou com um objeto perdido, eu quero encontrar, eu peço ajuda para São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, se eu achar dou 3 pulinhos. Nós temos até mesmo um santo fictício que não existe, né? E quando a gente acha que um evento não vai acontecer, então a gente joga para empurra para esse dia, no dia de São Nunca. Então, são várias as expressões. Nossa língua é muito rica nesse tipo de expressão que tem a ver com o campo sagrado. Uma pesquisa online realizada em 2023 revelou que, mesmo sem optar por pertencer a uma religião específica, o brasileiro acredita em uma força superior. Diante da pergunta: "Você acredita em Deus?", apenas 5% disseram não acreditar, mas 89% dos brasileiros entrevistados disseram que sim, que acreditam em um poder superior. E como a crença em uma força superior se reflete na língua? Independentemente de ser adepto ou não a uma religião, o brasileiro tem por costume usar estas expressões que nós vamos ver agora. Aqui, então, estão expostos 22 exemplos dessas expressões. Quem nunca usou uma expressão dessas na vida? Vai com Deus, Deus é Pai, meu Deus, Deus me livre, juro por Deus, pelo amor de Deus, minha nossa, Virgem Santa, cruz credo. Quem nunca usou? Além das expressões, também listei 16 frases que são comuns no dia a dia do brasileiro e que são compostas pelo substantivo Deus. Com base em tudo isso, vamos ver como abordar este conteúdo nas aulas de português como língua estrangeira. A primeira atividade, ela é baseada na música Fé em Deus, do cantor Diogo Nogueira, e ela descreve algumas situações de otimismo frente a certas dificuldades da vida. Então, o que se propõe aqui é uma análise dessa letra, claro, ouvindo, para que fique mais agradável, e depois um exercício de interpretação do conteúdo da letra para fazer a análise de como que é o brasileiro. O refrão da música do Diogo Nogueira fala sobre nunca perder a fé em Deus. Então, após ouvir a música, o que se propõe é um exercício em que o aluno estrangeiro perceba essa característica marcante do brasileiro e que faça também a associação dessa característica àquelas expressões que nós vimos anteriormente. Então, perguntar se ele já ouviu, se ele já prestou atenção a essa característica, ou se não, o professor que vai chamar atenção para isso. A segunda atividade proposta se baseia neste meme. Este meme é uma resposta àquela expressão usada pelos brasileiros, se Deus quiser. Se Deus quiser, vou comprar um carro. Se Deus quiser, vou viajar. Então aí seria não quero. Tem um humor que se produz, mas para entender, o estrangeiro precisa saber que o brasileiro usa muito essa expressão no dia a dia. Então, o professor pode propor aí para o aluno quem está representado na imagem, com que esse texto, essa frase dialoga, qual que é o sentido desse humor produzido e qual que é a crítica que está implícita nessa frase. Uma terceira atividade com o texto escrito pode ser feita com este texto intitulado Religião e Espiritualidade no Brasil Contemporâneo, retirada do blog Que Língua Bacana, que
apresenta materiais para os professores de português como língua estrangeira. E neste texto, o autor fala exatamente sobre essas expressões que nós brasileiros usamos no dia a dia e que já foram descritas aqui. Após a leitura do texto, então, lá no blog tinha já essa atividade pronta, eu só fiz foi copiar, né, e colocar aqui no trabalho, mas identificando a autoria, porque eu achei muito interessante. E aí são as equivalências, né, as expressões com o uso da palavra Deus e o que elas significam. Então, essas lacunas para que o aluno consiga fazer as equivalências de sentido e significado. Por fim, ainda com base neste mesmo texto, eu proponho então uma comparação da cultura do aluno com a cultura brasileira, para que ele possa identificar se no país dele de origem tem algo parecido, se tem alguma expressão relacionada ao campo da fé, tais como as descritas no texto. E por último, a releitura deste fragmento de texto que fala sobre o uso de roupas e de amuletos pelos brasileiros, né? Então, para que ele compare e veja se no país de origem dele tem algo parecido. Aqui na apresentação eu coloquei apenas essas três atividades, mas o capítulo do livro contém uma quarta atividade que completa esse tema e que o professor de português como língua estrangeira pode usar em suas aulas. Então, nosso objetivo foi ofertar um material didático para o professor, para que ele aborde a questão do tema da fé e da crença do brasileiro em uma força superior. Esse tema não se encontra nos manuais disponíveis no mercado, então é algo que é uma lacuna que eu procurei preencher. Eu espero que seja útil e eu espero que o aluno estrangeiro possa entender que no Brasil convivem diferentes crenças de forma pacífica e que isso pode servir de exemplo para outras culturas. Então, nós brasileiros aprendemos a fundir códigos de uma maneira alegre e festiva, o que gerou uma profunda confraternização de valores e sentimentos das culturas religiosas que compõem o nosso país. Muito obrigada.